volta aqui no Espaço Online. Nós estamos conversando hoje com a Nancy Assad, ela que é diretora da NA Comunicação, é também professora de pós-graduação da FIPECAF. Hoje o nosso assunto é ética nas relações interpessoais. Nancy, uma dúvida. Você considera a ética como um valor, um modo de conduta? O que é ética para você? Ética é um comportamento baseado em habilidades e atitudes, né? Para ser ético, você tem que ter habilidade. E também você precisa ter atitude, porque senão você não consegue ser ético. E assim, a ética, eu dou aula de ética. Então, a primeira vez que eu fui dar aula de ética, né, algum tempo atrás, eu me baseei assim nos conceitos, né, nos livros de sociologia, sabe, de filosofia. E aí, conforme eu fui dando aula, eu fui vendo assim que isso não se aplicava muito, porque as pessoas não sabem, todo mundo sabe o que é ética, mas não entende muito bem o que é. Então, essa troca que a gente costuma fazer com alunos em sala de aula, eu pude perceber claramente a dúvida deles, né? Então, o que eles queriam? Eles queriam ter uma ética palpável. Então, eu trabalhei bastante com uma escala de valores, né, do Pierre Peu. E aí, nessa escala, eu pude mostrar a eles, assim, que eu gostaria de mostrar para os internautas, tá? É assim, você tem a segurança como primeiro valor, que pode ser construtivo ou destrutivo, depois você tem a sensação, depois você tem o poder, tá? Depois vem os outros, né? Mas o que acontece? O grande conflito que existe entre as pessoas e que geram os dilemas éticos, eles estão na segurança, porque você tem a sua casa própria, você tem o seu carro, você tem uma boa alimentação, você tem uma boa educação, mas ainda você quer mais. Então você vê aquelas famílias que acabam brigando por herança, por dinheiro, tá? Então, por quê? Porque a pessoa quer ter muito mais segurança ainda do que ela precisa, tá? Eu dei um pequeno exemplo. Daí você tem a casa da sensação, né? Todos nós precisamos de beijo, de abraço, de carinho, de nos sentirmos valorizados, compreendidos, ter as nossas competências reconhecidas. Só que tem pessoas que elas se excedem. Então é o caso daquele senhor que já tem assim toda uma posição muito confortável, tem várias casas em Campos do Jordão, na praia, em São Paulo, vários automóveis, tem um excelente trabalho, é muito bem casado, só que ele diz, mas o meu casamento entrou em monotonia, então ele vai arranjar uma namorada. Só que uma namorada não vai ser suficiente para satisfazer aquela sua sensação, sabe, de prazer, de aconchego, né, de estar com uma nova pessoa. Daí ele vai ter outra namorada, e as namoradas juntos acabam que uma descobrindo da outra, e daí aqueles escândalos que a gente costuma ver. Poder, que aí se encaixam muito bem as empresas, né? As empresas, elas têm um poder econômico, um poder na sociedade, por isso que elas são extremamente importantes na formação de valores, na responsabilidade social, no seu relacionamento com a mídia. Por quê? Porque ela está transmitindo informações úteis, né, para a sociedade como um todo. Então, a empresa, ela quer ter poder. Ela já é lucrativa, ela já tem um resultado líquido satisfatório, mas ainda ela quer mais, E nesse querer mais, ela acaba fazendo o quê? Tendo atitudes antiéticas, formando cartéis e prejudicando quem? Prejudicando a sociedade. Então, você vai impedir o quê? Que as pessoas sejam felizes, porque elas não vão poder ter acesso ao produto como ela vinha tendo antes, por exemplo, né? Quando você ultrapassa, vamos dizer assim, esses três patamares de valores, ou você mantém um equilíbrio entre eles, seja empresa ou seja pessoa, você parte para a intuição, a criatividade, que é onde você vai promover a inovação, tá? Daí você não está tão preocupado assim com essa coisa tão material e com essa coisa tão do contato físico e do poder de você realmente ter tudo na sua mão, que você vai o quê? Você vai fluir de uma maneira mais natural e com isso você vai o quê? Estimula a tua criatividade, você promove a inovação. Com isso daí você começa a se sentir melhor, então você vai ver que isso é uma coisa interna, é um valor muito gostoso e muito interessante, inclusive para as empresas. Daí você parte para o quê? Para o amor. O que é o amor? É você gostar da pessoa, você olhar para a pessoa e você ter a paciência de ouvi-lo, mesmo que ela está falando um monte de bobagem, sabe? Aquele caso que a gente comentou da perseguição dentro da empresa. Ele me persegue, por quê? Porque ou a mulher manda nele, sabe? A gente faz uma série de pensamentos, para quê? Para a gente poder entender. Então a gente passa a olhar com compaixão, sabe? Com carinho, com amor. E a gente entende que o amor não é só dar beijinho, abracinho, como nós estávamos na sensação, mas é nós nos doarmos e fazermos algo melhor pelo próximo. Com isso a gente está sendo extremamente ético,
porque a gente está promovendo o bem e, consequentemente, estamos recebendo o bem. E o último, daí você parte para o conhecimento, que é você olhar para todas essas coisas e falar assim, puxa, legal, eu vou começar a agir assim. Daí você adquire sabedoria e, através dessa sabedoria, você vai para a transcendência, né? Onde você é uno com um todo, e aí você pode ser assim absolutamente ético, sem ter nenhum dilema, e pode promover grandes diferenças, né? Tanto na vida pessoal, quanto na vida social, quanto na vida organizacional e até do planeta, né? Assim, quais são os fatores que geralmente levam um indivíduo a ter um comportamento antiético? Olha, falta assim, primeiro que a ética é uma questão de educação contínua, tá? Porque a ética, ela evolui. À medida que o homem evolui como ser humano, né? Porque comiam-se carne humana. Então, assim, hoje a gente come só carninha de vaca, né? Então, assim, futuramente, que povinho antiético aquele, daqueles tempos, né? Matava bichinho para comer, tá? Então, assim, chegará um momento que nós teremos uma consciência que matar animais não é legal, entendeu? Por quê? Porque você está prejudicando uma vida existente, tá? Então, o que acontece é que... Desculpa, eu vou fugir da pergunta. Quais são os fatores que levam o indivíduo a ter um comportamento tá. Então, é a falta de educação. Então, assim, na família, as pessoas falam, o brasileiro é daquele que dá jeitinho. Então, vai lá, dá um jeitinho. Então, você aprende o que? Aplicar, como se diz popularmente, a lei do Gerson. Quero levar vantagem em tudo. Então, você vem com essa educação. Você chega dentro de uma empresa, a empresa fala, olha, aqui é assim, o negócio é assim. Vamos levar vantagem, sabe? Porque tem que existir os trouxas para os espertos sobreviverem. Então, vai com esse comportamento. Então, na verdade, isso é crescente, é multiplicador, e você acaba sendo antiético porque você não foi adequadamente educado. Quando você tem uma educação não ética na infância, dentro da sua casa, da sua escola, e você vem para uma empresa que é muito rígida em termos éticos, porque existem empresas, assim como existem antiéticas, existem empresas que têm um rigor ético absurdo, porque ela já faz isso para se moldar mesmo. Então, você acaba se moldando a esse comportamento, tá? Porque você vai adquirir um conhecimento das vantagens éticas. Muitas empresas nos convidam para palestras, para mesas redondas, para a gente conversar. Existem empresas que já relacionam a ética com o negócio. Então, assim, sem ética não tem bons negócios. Então, aí as pessoas vão se adquirindo essa prática de ser ético, porque através do conhecimento, do comportamento repetitivo, você vai o quê? Você vai criar dentro de você essa postura ética. Aí você vai ter atitudes éticas, por quê? Porque elas farão parte de você. E quando você, às vezes, tem uma educação muito ética dentro da infância, e dentro da sua escola e tudo mais, você vai repassar isso dentro das relações interpessoais e vai acabar construindo, pelo menos dentro daquele seu pequeno mundo, algo realmente palpável, ético. Nosso programa já está se encerrando, mas antes disso, queria te apresentar a opinião das ruas. Nós fomos às ruas de São Paulo e perguntamos à população se ela acha que o povo brasileiro pode ser considerado como um povo ético ou antiético. Vamos às opiniões. Olha, tirando por mim e pelo meu pai, nós somos um povo ético, sim. Mas somos também um povo que tem a tradição da contravenção. A gente escondia ouro nos santinhos da igreja para não pagar o imposto do rei. E hoje em dia os políticos também escondem dinheiro em algum lugar, muitas vezes na Suíça. Eu acho que é um povo ético. Eu acho que tem um pouco de respeito, sim, entendeu? Em relação às outras pessoas. Eu acho que ético não são nossos políticos. Os brasileiros acho que são mais éticos que os políticos. Completamente antiético. Por que, sabe? Porque, dependendo da visão social, ação trabalhista, em todos os sentidos. A começar pelos governantes políticos. Isso abrange no povo também, acredito nisso. É ético. É ético. O povo brasileiro é povo decidido, luta, corre atrás, batalhador, né? Na minha opinião é essa mesmo. O brasileiro, apesar de ter muitos problemas aí sociais, a gente ainda consegue respeitar o nosso próximo. De repente, do trabalho que você faz, às vezes você tem que ser ético e às vezes também tem que ser antiético, entendeu? Principalmente na minha profissão, eu sou corretora de imóveis. Às vezes eu tenho que ser ética, às vezes também eu tenho que ser antiética, dependendo do que a gente está negociando. Complicado, hein, Nancy? O que eu diria, assim, eu vou me reportar um pouco ao que eu disse anteriormente, né? Como você, na origem do país nós não éramos tão éticos, né? Então, assim, a ética, como ela é um comportamento, ela influencia, tá?
Então, se você tem políticos não éticos, então assim, como disse ali a corretora, por que eu vou ser ética, tá? E por que eu vou pagar impostos se o dinheiro que eu coloco, que eu pago imposto, não está sendo utilizado para o bem público, para o bem comum? Então, essa é a mentalidade, e por isso que gostaria de deixar um recado para os homens que estão no poder público, para que eles percebessem que eles podem fazer uma grande diferença na vida das pessoas e na vida da sociedade, principalmente a sociedade brasileira. O povo brasileiro, ele é ético. Por quê? Porque ele parte do bem, estou falando em povo. Eu não estou caracterizando determinadas profissões e nem as posturas de determinados políticos. Tá? Eu estou caracterizando o espírito do brasileiro. O espírito do brasileiro é um espírito do bem, é um espírito da verdade, da autenticidade. Então, eu acho que o nosso povo brasileiro, ele merece uma atitude ética das pessoas que têm poder, seja no governo, seja das empresas, para que a gente possa ter uma sociedade melhor e nós possamos passar de um mundo com tantas dificuldades, pelo menos para um mundo de regeneração, onde a felicidade e os bens serão compartilhados, não estarão apenas na mão de alguns. Tá certo, nós conversamos aqui na Jovem Pan Online com a Nancy Assad, que é diretora da NA Comunicação, é também professora da pós-graduação da FIPECAF, hoje conversou conosco a respeito do tema ética nas relações interpessoais. Nancy, muito obrigada pela sua presença mais uma vez, uma boa tarde para você. Tá, eu é que agradeço a oportunidade e uma boa tarde para você e para as pessoas que estão nos assistindo. A você da Jovem Pan Online, mais uma vez obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Jovem Pan Online, Rádio com imagem online.